leite, suco, tapioca engordam ou emagrece? Você já teve essa dúvida? Você já ficou em dúvida se era melhor comer pão ou comer tapioca? Ou se era melhor tomar suco, né? Refrigerante zero ou suco? A gente vive se confundindo, a gente vive vendo na internet informações de vários tipos. Informações assim que deixam a gente louca. Isso engorda, aquilo emagrece, suco faz mal, suco faz bem, consuma fruta, não beba suco. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que pão, leite, suco, tapioca engordam ou emagrece? É isso que a gente vai falar nessa noite. Quem tá chegando, deixa um coraçãozinho aqui pra mim, boa noite, sejam bem-vindas. Deixa um coraçãozinho pra mim, para que o Instagram entenda que essa live é interessante, que essa live é importante e que ele distribua para outras mulheres que também querem saber se o pão, se o leite, o suco, a tapioca engordam. E se você tiver alguma amiga que quer entender sobre isso, que quer saber melhor a respeito disso, que também tem essas dúvidas, encaminhe essa live para ela, que ela vai adorar saber. Tô acenando aqui para quem tá chegando. Boa noite maravilhosa, sejam bem-vindas. Um prazer ter aqui vocês comigo. Boa noite, Esté. Tudo bem, meninas? Vamos dar uns 2 minutinhos só para começar a live. Começar o assunto, né? Porque a live já começou. E hoje a gente vai falar sobre esses alimentos, né? Os queridinhos, o pão de cada dia, o leitinho de cada dia, a tapioca, o suco, né? Que assim, disse que é muito mais saudável do que refrigerante zero. Mas será? Qual será que é mais saudável, né? Qual será que é melhor ali no quesito de eliminar a gordura corporal? O que vocês acham? Minha aguinha hoje aqui, ó, um copinho com gelo, porque tá quente, viu? Nossa senhora, na minha cidade tá quente demais. Quente demais. Como vocês estão? Boa noite, Ká. Tudo bem com você? Como vocês estão, meninas? Minha única forma de conversar com vocês aqui é pelas conversinhas aqui embaixo, né? Que aqui parece que tô eu falando comigo mesmo, porque eu tô vendo ali minha foto na tela e às vezes eu falo, nossa, a única forma de eu saber que elas estão participando comigo, interagindo comigo, é quando eu recebo as mensagens aqui embaixo. Boa noite, Carol. Boa noite, Cássia, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Gente, essa semana fiquei tão feliz. Tudo bem, graças a Deus, amém. Essa semana fiquei tão feliz, vou contar pra vocês, né? Eu sempre tô aqui no... Boa noite, Ká, maravilhosa. Seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Fica por aqui que você vai gostar muito da aula de hoje. Antes eu falava live, né? Mas aí comecei a dar aulas realmente, com bastante conteúdo de qualidade, com muita informação. E aí eu parei de chamar de live. Não é uma simples live, é uma aula, né? Tem um vídeo meu que assim, eu posto aqui, depois eu coloco lá no YouTube. Alguma de vocês já assistiu no gravado depois as aulas? Eu prefiro, claro, que vocês estejam aqui comigo. É muito melhor ter vocês aqui, né? É muito mais agradável pra mim ter a companhia de vocês aqui junto comigo. Mas quando não dá pra assistir aqui, tem gravado no YouTube. E eu tava olhando aqui no YouTube, nossa, tem muita gente assistindo, ó. Tem uma aula minha aqui que já tem 3.400 visualizações de pessoas que assistiram. Fiquei mega feliz, porque querendo ou não, é um conteúdo de qualidade que está sendo distribuído para mais pessoas, né? Então isso é ótimo. Vou ficar assim, toda aula vale ouro nesse processo. Que bom, Cá, você já conhece, né, como é que é ali o passo a passo, como é que é o método. Então agora é para você se manter na fogueira, para você se manter adquirindo conhecimento, porque, gente, vamos supor, você começa uma faculdade, né? Eu adoro analogia. Aí você fez ali faculdade de nutrição mesmo, né? Vou dar o meu exemplo.
Só que você não se atualiza, você não vai em congressos de nutrição, você não tá por dentro das novidades, você não visita novos estudos científicos, porque os estudos estão o tempo todo mudando. Daqui a pouco eles falam que, vamos supor, Coca-Cola zero é boa, daqui a pouco sai um estudo falando que Coca-Cola zero é cancerígena, daqui a pouco tá falando um estudo de um jeito, e daqui a pouco outros estudiosos, né, outros cientistas estudam aquela mesma coisa e te dão um outro panorama, ou seja, você tem que estar sempre se atualizando, né? Você tem que estar sempre na fogueira. E quando se trata do seu emagrecimento, é a mesma coisa. Não adianta você só ir lá fazer uma consulta com a nutricionista. Eu nem faço consulta, né? Eu faço acompanhamentos, porque na minha experiência eu já entendi que uma consulta não vai nem ajudar essa mulher. Uma consulta, o que eu vou fazer em 1 hora, em 2 horas, né, com essa mulher? É pouquíssimo tempo. Então, entendendo isso, eu já faço acompanhamentos. Só que mesmo após acabar o acompanhamento, é muito importante se manter na fogueira. É muito importante se manter adquirindo conhecimento, né? Que nem a nutricionista que se forma e só atende com aquilo que ela aprendeu na faculdade, que não tá ali na fogueira, estudando, lendo livros. Nossa, falando em livros, mudando totalmente de assunto, né? Vou até digitar aqui para vocês, ó. Nada pode me ferir. David Goggins. David Goggins. Quem quiser, eu tenho o PDF dele. Me peça no WhatsApp ou me peça no direct que eu envio o PDF desse livro. Maravilhoso. Indico muito, muito, muito que você leia, tá? Que vocês leiam. Mas enfim, é sobre isso. Foi ali, se formou numa faculdade, fez um curso, tem que continuar se atualizando. É que nem até o exemplo aqui, né, da Esté, que eu conheço ela, né? Eu sei que ela gosta muito de música, eu sei que ela gosta muito de muitos cantores que eu também gosto, como a Taylor Swift. É a mesma coisa dela ficar ouvindo só o primeiro álbum da Taylor Swift lá em nem sei quando que a Taylor lançou, 2000 e tralalá, e não ouvir os álbuns novos que a Taylor tá lançando. Quantas músicas maravilhosas ela vai perder, né? Eu e minhas analogias, né? Eu adoro analogia. Mas é isso, é você continuar na fogueira, né? Você continuar se atualizando, seja em que for. E você estando aqui, é para você se atualizar, porque eu tô fazendo aulas. Deixa eu ler realmente aqui o que vocês estão falando aqui. Aulas cria. Ainda mais hoje com a tecnologia para ajudar no aprendizado de qualquer área. 2006. Tá vendo, Esté? Eu usei até você como exemplo, né? Que eu sei, eu conheço você, e sei que você gosta muito da Taylor. Então é isso, é como se em 2006 você cantasse até hoje só aquelas músicas e não tivesse escutado os novos álbuns dela, né? Imagina só. Então, meninas, vamos lá. Eu sempre faço umas anotações aqui, que é para não esquecer de falar nada, né? Vamos iniciar com o assunto da live de hoje. O áudio, tá tudo ótimo, né? Tá tudo... Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo. Vou iniciar aqui, dar um golinho de água. Primeiro, quem tiver com a sua aguinha aí, vamos brindar, celebrar essa noite, nós estarmos com saúde. Nossa, isso é muito maravilhoso. Você poder estar aqui comigo, assistindo essa aula. Você já parou para pensar em quantas pessoas, nesse momento, gostariam de estar sentadas assim, que nem você, com o celular na mão, sem dor, sem desconforto, só vendo o Instagram ou só assistindo uma aula, alguma coisa assim? Que bênção que é essa que você está tendo agora, né? Então vamos agradecer a Deus, independente da sua religião, né? Mas agradeça ao Criador, a quem você acredita que te deu a vida, por essa oportunidade de estar aqui, tá bom? Então, aguinha para iniciar. E antes de começar com o assunto em si, eu sempre dou uma introduçãozinha, né? E a introdução de hoje é simplesmente essa. Não precisa acreditar em nada do que eu vou falar aqui. Porque assim, eu sei que existem muitas controvérsias contra ali quem fala
do pãozinho, né? O pãozinho de cada dia, do leitinho de cada dia, do suquinho, que é saudável, da tapioca, né? Tapioquinha. Existem muitas controvérsias, existem muitos nutricionistas falando coisas diferentes, até médicos. Então, assim, não acredite em mim, não acredite em ninguém, não acredite nem no médico mais, sei lá, hoje em dia é por seguidor, né? Que a gente vê assim, o médico mais seguido do Instagram. Não acredite nem no que ele tá falando. Acredite em você, no seu corpo, faça o teste em você. Então, tudo que eu falar aqui hoje, não precisa acreditar em mim. Vamos supor que eu fale assim, ó, pão é ótimo, coma pão que você vai emagrecer. Não acredite em mim. Não acredite fielmente no que eu tô te falando. Teste em si mesma, tá? É a melhor forma de você saber se o que eu tô falando é verdade ou mentira. É você testando em si mesma, né? Eu vou falar aqui, vou explicar sobre cada um desses alimentos, mas assim, nossa, eu não concordo com isso que a Isa tá falando e tudo mais. Ótimo, não concorde mesmo, mas teste, sabe? Não só escuta aquilo ali e vou seguir minha vida do mesmo jeito. Não, teste, tá? Eu acho que se você tá aqui é porque você acredita em mim, no que eu falo, né? E eu sou grata por isso, por você me dar esse voto de confiança, mas mesmo assim, teste. Se eu falar alguma coisa aqui que, nossa, será que o que ela tá falando é verdade? Tudo mais, teste, tá? Teste em si mesma. E o que acontece, né? 100% dos nutricionistas saem da faculdade com a crença, com o ensinamento que nós aprendemos na faculdade da contagem de calorias. Contar calorias. Quem de vocês aqui, até antes de me conhecer, né? Até antes as meninas que são para sempre, estão sempre no meu coração, minhas pacientes ou minhas alunas, até quando vocês contavam calorias também? Até antes de me conhecer, né? Vocês contavam, vocês faziam essas contagens, vocês ficavam contando, isso aqui tem 100 calorias, isso aqui tem 150 calorias, né? E a maioria dos nutricionistas sai com isso da faculdade, essa questão de contagem de calorias. Porém, não existe contagem de calorias quando o alimento é de péssima qualidade, quando o alimento é um alimento ruim. Ele não tem nem que estar no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, por que é bom para a indústria alimentícia essa questão de contagem de calorias? Porque aí ela convence você que 100 calorias de uma maçã é igual a 100 calorias de uma bolachinha gostosinha, deliciosa que eles vendem lá. Ao invés de você querer consumir a maçã, né? Você vai falar, já que é 100 calorias por 100 calorias, eu vou consumir aquilo que é mais gostoso, vou consumir a bolachinha, o Oreo, o Clube Social, é muito melhor, porque afinal 100 calorias, né? As duas têm as mesmas calorias, só que não, existe toda uma qualidade alimentar. Existe todo um sistema que aquele alimento tem quando ele passa por dentro do seu corpo, né? Eu falo muito sobre isso, sobre o interno do nosso corpo e não só o externo. As meninas falando, eu contei muito em 2020, passei muita fome. E eu já passei essa fase de conta. É isso mesmo, contava e passava fome. Pois é, porque às vezes o corpo ele precisa de mais calorias, né? E vocês estavam dando menos. E aí, quando você acredita que todas as calorias são iguais, para a indústria alimentícia é muito lucrativo, porque aí ela vai fazer você comprar bolachas ali de baixa caloria, né? Porque agora tem isso, essa bolachinha tem baixíssimas calorias, então você pode consumir ela, troque por um prato de refeição, só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, um prato de comida de verdade, né? E a mesma quantidade em calorias num clube social, numa bolacha, não é a mesma coisa. A forma como eles interagem dentro do seu corpo é diferente. Então, a maioria dos nutricionistas, que foi até o que eu comecei falando, que foca 100% na contagem de calorias, eles estão focando só nas calorias, eles não estão focando no que esses alimentos fazem dentro do seu corpo, né? Que hoje, especificamente, nós vamos falar do pão, do leite, do suco e da tapioca. Hoje eu vou te falar além das calorias,
Porque fosse caloria por caloria, encaixa o pão ali, encaixa a tapioca na tal da dieta, né? Na tal da contagem de calorias e dá tudo certo. Mas não é assim. Como que cada um deles age dentro do seu corpo, né? Começando pelo pão, pelo pãozinho de cada dia, né? Que pão é bíblico, pão tá lá na Bíblia. Desde que a gente se entende por gente, a gente vê o pão na mesa das pessoas, na mesa da nossa casa, né? E eu quero que você entenda que no fim eu vou falar se eu proíbo, se eu não proíbo, né? Se eu falo pra comer, se eu falo pra não comer. A Stephanie já falou que ama. Ai, que delícia. Sim, e é muito bom, né, gente? Aquela casquinha dele ali é muito boa. Porém, oi Vivi, boa noite. Eu jantei pão hoje, mas com proteína sempre. Meninas, belezinha, tá? Só que assim, vocês vão entender tudo que tá por trás, né, do pãozinho de cada dia. Isso que é importante. E aí vocês vão poder escolher se vocês querem comer ou não, se vocês querem comer uma vez só na semana ou a semana inteira, né? Aqui a gente consome também, vocês veem, eu tô sempre postando. Mas vamos lá, o que acontece? Você já deve ter escutado essa frase. Vou colocar o celular para carregar. Mas você já deve ter escutado essa frase de que o pão de hoje, ele não é o mesmo pão da época de Jesus Cristo, né? E realmente, o que aconteceu? O trigo, para se fazer o pão, a gente precisa do trigo. E o trigo, ele é um trigo, atualmente, muito processado. Que o glúten desse trigo, ele realmente não é o trigo lá da época de Jesus Cristo, aquele trigo, vamos dizer, puro, né? Aquele trigo mais limpo. Ele não é mais assim. Por quê? Porque hoje em dia nós temos uma hiperpopulação. Nós temos, assim, gente por todo lado, criança nascendo a todo momento. Então, a população está aumentando muito. E o que a indústria alimentícia precisa fazer? Baratear o preço do trigo. E para isso, eles começam a criar trigos, né? A indústria alimentícia, eles criam vários tipos de trigo, que não são trigos, que nem o pug. Ótimo, tem até aqui em casa 2 espécimes para dar exemplo para vocês. O pug, ele foi um cachorro de criado, ele não é uma raça que assim, Deus fez, né? Ele foi criado lá no Japão e tudo mais. Tanto que, olha só, como quando não é Deus que cria, a gente sofre as consequências, né? Tanto que os meus cachorros mesmo, gente, eles estão cheios, eles estão não, porque a gente cuida muito bem, graças a Deus, agora tá super controlado. Mas a Zoe tem problema de pele, o pelo dela vive caindo, a gente nunca sabe, é uma dermatite atópica, a gente gasta muito dinheiro com essa cachorra, quando ela dá as crises dela. Um remedinho assim que chama Apoquel, que só tem 20 comprimidos e ela precisa tomar de uso contínuo, custa R$250. R$250 não dura nem o mês inteiro, né? Shampoo caro, um monte de coisa. O Ozzy, e a Zoe tem problema de pele e problema no ouvido. O Ozzy tem problema no olho, tem problema na perninha dele, que ele já quebrou a perninha, né? Tem problema respiratório, os dois não respiram direito, ou seja, eles foram uma mistura que não é perfeito, né? Não foi Deus que fez. E aí, coitadinhos, eles têm esse monte de probleminha. O Ozzy, a gente já operou o olho dele, hoje ele é quase cego do olho, sabe? Eles roncam, eles têm que... porque são braquicefálicos, né? Com o nariz achatado para dentro, não respiram direito, não enxergam direito. Dermatite atópica é péssimo, ela cai tudo os pelinhos dela, tadinha, fica horroroso, ela sofre, se coça, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu até, inclusive, só uma curiosidade pra vocês, já falei pro Raul que eu amo pug, eu amo, eles são muito carinhosos, eles são muito fofinhos, sabe? Muito grudadinhos com a gente. Por outro lado, se tivesse assim uma petição para assinar para não reproduzirem mais, eu assinaria.
Eu assinaria, claro, vou cuidar dos meus, né, até eles aguentarem bem com saúde do jeito que eles estão hoje. Eles estão dentro do peso, a gente mantém eles dentro do peso para que eles não sofram mais ainda. Até cachorro sofre se tiver acima do peso. Mas assim, eu assinaria, porque eles sofrem muito. Eu já vi esses cachorrinhos sofrendo demais, não só eles, outros aí que a gente acaba conhecendo, né? E voltando para a comida, o trigo é a mesma coisa, ele foi criado pelo ser humano, né? E o ser humano, ele sempre dá uma falhinha ou outra ali. E no caso do trigo, o que acontece? Hoje em dia, ele causa muita sensibilidade no estômago de muitas pessoas. O trigo, eu falo trigo, mas quando eu falar trigo, entendam o glúten em si, tá? Ele causa muita sensibilidade no estômago das pessoas e causa doença celíaca. Vocês já ouviram falar da doença celíaca? Que são aquelas pessoas que não podem comer glúten, não podem comer trigo de jeito nenhum. Para vocês entenderem como que foi descoberta, né, como que foi feita essa associação de doença celíaca com o glúten, com o trigo em si, isso aconteceu na época de guerra. Olha só, eu vi essa história e eu fiquei assim, chocada, né? Lá em 1944, estava no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e a Holanda estava passando uma fase de muita restrição de comida, não ia comida, né? O país estava em guerra, aquela restrição e tudo mais. E tinha um hospital infantil onde tinham crianças celíacas. Crianças assim, que só que na época eles não sabiam o que era um celíaco, né? Caraca, eu vi também essa história do miojo. Qual a história do miojo? Quero saber. Enfim, lá em 44, na Holanda, eles estavam passando fome, tinham esse hospital. O médico responsável por esse hospital, meninas, se chama Dr. Willem, anotei aqui. É um pediatra chamado Dr. Willem Carey Dick. Willem Carey Dick. O que aconteceu? Eles estavam passando um período de fome severa. E tinha um determinado grupo de crianças nesse hospital que elas assim, quando tinha comida, elas estavam sempre se alimentando ali com cereais, com pães, né, farinhas e tudo mais. Essas crianças passavam muito mal, que eram crianças celíacas, só que ninguém sabia ainda, né? As crianças só passavam muito mal, tinham muita dor de barriga, né? Tinham coceira na pele. E nessa época, olha só, que eles passaram muita fome, uma fome severa, restrição alimentar. O que aconteceu com as crianças? Olhem só, né? Como a gente fala assim, eu falo muito aquela frase, a fome não precede a morte, né? Que muitas vezes é muito melhor você respeitar a sua fome física do que comer sem necessidade, do que beliscar sem necessidade. Nessa época, passando fome severa, as crianças que eram celíacas, só que ninguém sabia ainda dessa relação de glúten com a doença celíaca, elas melhoraram. Por quê? Porque era melhor para elas, a restrição alimentar foi melhor nessa época, essa restrição alimentar, do que elas estarem se alimentando com pão. E a mortalidade, prestem atenção nisso. Tá ficando claro a história? Tô conseguindo, né, explicar bem para você? A mortalidade das crianças celíacas nesse hospital, que o Dr. Willem, deixa eu ver o nome dele aqui que é difícil, Willem Carey cuidava, de 30% as crianças morriam por causa da alimentação que estava fazendo mal para elas, caiu para zero. Em período de guerra, em período de fome severa, né, porque não chegava comida até lá, ou as tropas que estavam guerreando barravam a chegada de comida, né? Então, assim, e o Dr. Willem, ele parou e começou a observar. Poxa, mas as crianças com restrição de comida, eu li nesse estudo que ele chegava a fazer sopa de folhas de tulipa.
como era muita restrição, eles tinham que inventar. E a Holanda tem muita tulipa, né? Tem aquelas flores maravilhosas e tudo mais. Eles faziam sopa de folhas de tulipa, caldo de folhas de tulipa. E as crianças estavam bem. A mortalidade de 30% caiu para 0. Nenhuma criança mais morria. Aí o que aconteceu? Olha, tô até me arrepiando. A guerra acabou em 1945. Esté, eu já vejo aqui acima o que você escreveu, tá? Já volto para ler. A guerra acabou em 1945 e aí começaram a chegar suprimentos. Começou a chegar as farinhas, começou a chegar os pães, né? Começou a chegar os sucrilhos, que são os cereais matinais. Começaram a chegar a aveia da vida. A aveia tem contaminação cruzada, porque é feita no mesmo lugar que a farinha de trigo. Aí adivinha o que aconteceu? As crianças, a mortalidade das crianças, que o doutor William Carroll cuidava, né, lá nesse hospital, voltou. As crianças voltaram a morrer. As crianças voltaram a se alimentar com o glúten, com o trigo, né, que majoritariamente, como o trigo é barato, o que mais chegava eram comidas à base de trigo, era trigo para fazer as comidas, os bolos, as tortas, enfim. A mortalidade subiu novamente. Aí que ele fez essa ligação da doença celíaca ao trigo. Esse médico, inclusive, ele chegou perto de ganhar um prêmio Nobel, ele não ganhou o prêmio Nobel, mas assim, foi ele que descobriu a ligação da doença celíaca ao trigo, né? E salvou muitas vidas e salva até hoje. Por quê? Porque as pessoas consumiam trigo e elas não sabiam que era aquilo que estava fazendo mal a elas, né? Que era aquilo que estava inflamando o intestino delas. E aí foi a partir disso, na Segunda Guerra Mundial, que ele descobriu. E, enfim, foi só uma curiosidade para vocês, mas já é muito interessante para vocês entenderem. Porque eu ouço muito assim, Isa, se eu não comer pão, eu vou comer o quê? Se eu não comer meu pãozinho de manhã, eu vou comer o quê? Tem tantas opções. Tem castanhas, tem ovos, tem outros tipos de oleaginosos além de castanhas, tem frutas, tem mamão, tem iogurte, tem banana amassadinha assim, ó, com um pouco de canela por cima, whey, para quem gosta de whey, né? Tem muitos outros alimentos que você pode consumir além do pão. E aí, por quê? O que acontece? Por que o pão, ele vamos dizer assim, não é tão bom para o nosso intestino? Porque o pão, ele faz um processo dentro do nosso intestino. O nosso intestino é feito de várias filosidades. E o pão, essas filosidades têm que estar abertas, né? E o pão, a hora que ele é digerido, ele é transformado ali em glúten no nosso intestino, ele tem o poder, as nossas filosidades têm que estar fechadas. E o pão, ele tem o poder de abrir as filosidades ali no nosso intestino. Isso se chama leaky gut, que traduzindo, é uma permeabilidade intestinal. Então, tudo que não era para passar para a corrente sanguínea, acaba ultrapassando essa barreira no nosso intestino, porque o pão, ele abre essa barreira, né? O pão, ele causa essa permeabilidade intestinal e muitas coisas ali, até bactérias que deveriam estar ali no seu intestino para ser expelidas, elas passam para a corrente sanguínea e fazem mal para o nosso corpo, tá? Ó, vou ler aqui as perguntas para continuar aqui com o assunto, que foi criado para as pessoas não passarem fome na guerra. Sim, tem tantas curiosidades de guerra, gente. Por exemplo, leite condensado. Leite condensado são vários leites, né? Porque como eles não podiam mandar, por exemplo, 15 caixas de leite, né? De leite líquido, o que eles fizeram? Criaram leite condensado. Por isso que o leite condensado, ele tem um sabor muito mais forte. Mas o que na guerra eles faziam, né? Chegava lá as latas de leite condensado, eles misturavam litros de água para fazer o leite. Vocês conseguem entender? E hoje em dia, né, a gente, se deixar, come uma lata de leite condensado, que corresponde a sei lá quantos litros de leite.
Mas assim, tem muita coisa que surgiu ali na guerra. Porque o miojo é um macarrão industrializado, porém, o original é o ramen, que é feito com legumes, proteína e frutos do mar. Sim, verdade. Mas pode substituir a farinha do pão por outras, né? E o pão sem glúten? O pão sem glúten pode ser consumido. É menos pior, né? Nesse sentido de permeabilidade intestinal, nesse sentido de... porque eu falei aqui da doença celíaca, que são pessoas que comem o glúten e já passam mal de cara. Só que a grande maioria das outras pessoas, nós todos, não somos celíacos, mas nós temos sensibilidade ao pão. Por quê? Justamente porque ele ultrapassa ali, ele abre as filosidades do nosso intestino e passa para a corrente sanguínea, né? E pode substituir a farinha do pão por outras? Pode. Eu sempre falo, vai numa casa de produtos naturais, visite uma casa de produtos naturais com calma, não vai com pressa não, sabe? Se estiver passando na frente e tá com pressa, nem para. Vai, outra hora você para. Mas um dia, quando você puder parar com calma, olhar a farinha, pede para experimentar, faça isso. Tem muitas outras farinhas. As melhores farinhas que eu indico muito são as de oleaginosas. Farinha de castanhas, outros tipos de farinhas oleaginosas. O que acontece, gente? O glúten, principalmente o glúten aqui do Brasil, ele é muito fácil, maleável, né? De mexer, de moldar, fica aquela casquinha crocante. Então, o que acontece? As pessoas acabam preferindo esse glúten. Se você for pegar um outro tipo de farinha, não vai dar essa mesma liga, infelizmente. Então, deixe para consumir num momento mais, assim, esporádico. Vai sair com a família, tomar café. Consuma, não se prive, você não precisa se privar de nada. Mas evite todo santo dia. O Raul, ele tinha uma dieta, meninas, que ele comia pão de manhã e de tarde, no café da manhã e no café da tarde. O nutrólogo passou para ele. De manhã e no café da tarde. O Raul vivia com a barriga desse tamanho aqui, ó. Porque ele não é intolerante, né? Ele não é celíaco, mas ele tem sensibilidade ao glúten. Eu também tenho sensibilidade ao glúten. Ó, deixa eu ler aqui. E comer qualquer coisa com trigo, minha barriga incha, tá vendo? Olha lá, Maria. Eu também sou assim, Maria, do mesmo jeito. Por isso que eu não consumo pão. Não existe igual ao meu pãozinho francês. Mas como assim, por isso que eu não consumo pão, se você consome o pãozinho francês? Eu também consumo pãozinho francês. No fim, eu vou falar melhor sobre isso, né? Se eu proíbo, se eu não proíbo, se eu indico, se eu não indico. Mas enfim, meninas. Passou ali a barreira do nosso intestino, foi para a corrente sanguínea. Um monte de célula na nossa corrente sanguínea. O nosso corpo, que é maravilhoso, vocês já sabem, que eu sempre falo, né? Tô sempre falando, é perfeito, a máquina mais maravilhosa desenvolvida por Deus. Ele tem qual que é a palavra? Um processo, né? Vamos dizer assim, de autodefesa, de autoimunidade. O nosso corpo tem um sistema autoimune, certo? Certo, né? Beber um golinho de água, ó, lembrando vocês. A hora que esse glúten, a gente consumiu pão, no intestino ele se transformou ali em glúten, ele ultrapassou as barreiras do nosso intestino, caiu na corrente sanguínea, o corpo fica louco. O corpo fala assim, meu Deus, que é isso que caiu na minha corrente sanguínea? É uma bactéria, um micróbio, micróbio é boa, né? Um micróbio, um fungo, um parasita, o que é? Eu vou atacar. Aí o teu sistema de autodefesa começa a atacar essas células ali na tua corrente sanguínea. Só que o nosso corpo, ele é maravilhoso, ele é inteligente, mas ele também não é santo, né, gente? Como é que ele vai conseguir atacar só o que é ruim? Não tem como. Por exemplo, quando você toma um antibiótico, o antibiótico não vai ali no teu corpo e mata só o que é ruim. Ele acaba pegando coisas boas ali também na sua microbiota, né? Então,
o nosso corpo, a mesma coisa. A hora que o seu sistema de autodefesa ele tá querendo tirar ali da corrente sanguínea aquele monte de coisa que entrou, o que ele faz? Ele ataca as células boas. E é aí que nascem as doenças autoimunes, lúpus, vitiligo, aquelas artrose, artrite, hipotireoidite de Hashimoto, qual mais? Psoríase, dermatites, né? Coisinhas na pele, assim, ó, aquelas coceirinhas, tudo. Candidíase, tudo isso. Por quê? Que é o teu sistema autoimune querendo te proteger daquilo que caiu na tua corrente sanguínea, tá? Esse sistema de proteção se chama mimetismo molecular, que é a hora que ele vai tentar combater aquilo que não deveria estar ali, infelizmente ele acaba combatendo coisas boas, células boas, muitos hormônios da tireoide, né? Por isso que a doença autoimune, que assim, tem muita gente mesmo, é a hipotireoidite de Hashimoto. Por quê? Porque as células do glúten, elas são muito parecidas com as da tireoide, e aí o corpo ataca as duas. Por isso que quem tem Hashimoto não pode realmente consumir glúten e lactose. Ah, mas nem um pouquinho? Não pode. Aí é o caso de uma pessoa que realmente não pode, pelo menos não deveria, né? Por isso que eu não consumo... aqui, né? Aqui não é a mesma coisa. E onde tem, dá 1 hora de viagem. Ah, sim, é longe da sua casa, né? Mas quando você vier pro Brasil, aí você consome, não tem problema. Então, pessoal, é isso, minhas lindas, sobre o pão. No fim eu vou falar o que eu acho. Já até falei um pouco. Se eu consumo, se eu não consumo, vocês estão sempre vendo aqui. Mas eu quero que vocês entendam que não é só pelas calorias, é porque pelo que ele causa. Você imagina você ter ali uma dermatite, uma ite, uma rinite, uma tireoidite de Hashimoto, às vezes uma coceira, às vezes algo ali no teu corpo que nenhum médico descobre o que é. Nossa, doutor, eu tenho esse incômodo aqui. O que é? Nossa, mas tá tudo certo nos seus exames. Você não tem nada, você é uma mulher saudável. Nossa, mas tem isso, doutor, que me incomoda. Tira o glúten. Faz um teste. 30 dias sem o glúten. E veja se melhora. Na maioria dos casos, melhora. Tá? Por conta disso. Porque ele passa pelo teu intestino, vai para tua corrente sanguínea e o teu corpo querendo te defender acaba ali ativando a sua autoimunidade, que não precisaria defender, destrói as células de glúten, destrói células boas e você pode estar tendo esses problemas que você está tendo, tá? Do glúten. Pronto. Dá um minutinho. Zoe, por favor. Zoe. A Raul chegou, gente. Aí eles ficam latindo, mas eu não gosto. Zoe, nossa, você quer ver eu ficar brava? É quando eu tô aqui atendendo e eles estão aqui comigo, porque aqui no escritório tem ar-condicionado, né? E eu tenho dó de deixar eles lá fora, que tá muito quente. E eu tô atendendo e eles começam a latir assim. Nossa, minha cara quer cair no chão, porque eu morro de... Não é vergonha, mas assim, eu sou profissional. Imagina, você tá ali conversando com a sua paciente, o cachorro começa a latir, criança começa a chorar, né? Não gosto. Mas enfim, acontece, né? Pronto, parou de latir. Vocês entenderam do glúten? Ficou claro? Foi legal? Conseguiram entender? Lembrando que isso aqui não é terrorismo nutricional. Quem entrou depois, eu falei, né? Não precisa acreditar em mim. Faça o teste em você mesmo, né? E aí, passando pro leite, logo em seguida, para já emendar com esse assunto de intestino. A lactose é o menos pior do leite, vamos dizer assim, né? Lactose, hoje em dia, existe leite sem lactose. Que o leite sem lactose, uma curiosidade para você, se você não sabe. Sim, ótimo, Vivi, fico feliz que entenderam. O leite sem lactose, ele tem lactose, tá? Não sei se você já sabe, se você já me ouviu falando nisso. O leite zero lactose, ele tem lactose, só que ele também tem a enzima lactase, que é a enzima que a pessoa que é intolerante à lactose não produz, essa enzima, que é a enzima que quebra a lactose.
Então, resumindo, o leite que você está tomando zero lactose, ele tem lactose, só que o diferencial é que você não vai sentir os desconfortos, caso você seja intolerante à lactose, é porque ele tem a lactase. Então, a indústria alimentícia foi lá. Oi, meu amor, tudo bem? Tô na live. O Raul me falando oi aqui da janela. A diferença é que você vai consumir o leite e você já vai ter ali a enzima nele que vai quebrar ele, né? Mas isso, minhas lindas, é o de menos. A Vivi falando, ó, vi um podcast essa semana que o ator ficou 1 semana sem glúten e já assumiu até dermatite do rosto e braços dele. Sim. É muito sério isso, tá, meninas? É muito sério mesmo. Deixa eu mandar uma mensagem pro Raul pedir pra ele tirar os cachorros daqui. Só um minutinho. Ai, já tirou. Amor, você pode tirar eles? Tô tirando. Tá bom. Pronto. Pronto, meninas. Só nós aqui. Manda os filhos pra lá, vamos nos priorizar, né? Meus filhos pet. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Da lactose. Ó, então vamos lá. A lactose, enfim, não é o grande problema, né? Porque tem a lactase ali que no leite zero lactose que quebra ela. Só que, eu tava falando outra coisa, até me perdi aqui. A Vivi falou, eu comentei, tá certo agora. Agora eu vou falar da caseína. Quem sabe faz ao vivo, né? É muito assunto, uma pessoa só. O grande problema do leite é a caseína, a proteína do leite. Caseína, proteína. Então a lactose, toma lac free, né? A galera aí toma lac free. Então é o de menos. Só que o que acontece? Todo ser mamífero, ele produz uma proteína no seu leite. Mulheres, mães, produzem a caseína A2. Majoritariamente, a caseína A2. E a vaca, ela produz a caseína quando ela está amamentando, né, o bezerrinho, ela produz a caseína A2, sim, mas ela produz muito mais a caseína A1. E o que acontece? Voltando lá para a mãe humana. A mãe humana, quando ela está amamentando o bebê, né, você que já é mamãe, quando você amamentou, o seu leite tem exatamente o que o seu bebê precisa. A caseína 2, que é mais leve. Porque assim, gente, a criança, o bebê humano, no tempo de um mês a 12 meses, ele ainda é uma criança. Ou seja, o nosso leite, o leite da mãe, ele é mais fraquinho, entre aspas, né? Ele é forte para suprir as necessidades da criança. Mas a proteína dele não é uma proteína assim, comparada ao leite da vaca, forte. Por quê? O salto de evolução do bezerro em 6 meses, olha, eu não vou lembrar certinho o tempo aqui, se é 6 meses ou se é em 7 meses, mas acredito que em 6 meses ele dobra de tamanho. Como que ele dobra de tamanho? Porque a caseína da mamãezinha dele, da vaquinha, é muito forte. É muito forte, né? Para esse bezerro poder se desenvolver rapidamente. E aí, o ser humano, provavelmente ali, começou a entender que a criança, a mãe parou de produzir leite. Se a mãe parou de produzir leite, a criança também deveria parar de beber leite. Só que não, o ser humano viu ali na indústria do leite algo muito lucrativo. A indústria do leite é uma indústria de bilhões de dólares. Bilhões, né? Então, para a indústria do leite, é muito bom que as pessoas acreditem que faz bem a criança. Parou de mamar ali? Toma o leitinho aqui, porque leite tem cálcio, sendo que um brócolis tem muito mais cálcio do que um 200 ml de leite ali, né? Por exemplo. Mas é uma indústria muito lucrativa. Pesquisem. Eu sempre falo, né? Não precisa acreditar no que eu falo. Pesquise. Quantos bilhões vale a indústria do leite? É uma indústria muito lucrativa. Então, eles querem
que você acredite que para o seu filho continuar se desenvolvendo, ele precisa continuar tomando leite. Sendo que, aí a gente volta para a caseína. A caseína da vaquinha é muito forte para as nossas criancinhas. É muito forte. E aí as crianças vivem no hospital com pneumonia, as dermatites, as ites da vida, problemas respiratórios, né? Meu primo tinha bronquite. Desde pequeno, eu via minha tia correndo com ele no hospital com bronquite. O menino vivia doente, vivia catarrento. Sabe o que a gente fala? Criança catarrenta. Por quê? Porque a caseína do leite da vaca é muito forte. E aí causa alergia nas crianças, causa mal-estar. Sorte da criança, isso não sou eu que estou dizendo, são muitos médicos, são muitos estudiosos, né, dessa questão do leite. Sorte da criança que apresenta uma sensibilidade, não, uma intolerância à caseína ou à lactose. Porque aí, nesse caso, a mãe fala assim: ah, não, meu filho é intolerante, meu filho não pode, não vou dar. Mas a criança, coitadinha, que fica ali com bronquite, com asma, com pneumonia, a mãe não sabe, não é culpa da mãe, mas a mãe não sabe que essa criança está sofrendo por conta do leite. Sorte se ele fosse intolerante, né? Aí já não estava sofrendo com aquilo. Você entendeu por que eu disse isso? Muitos médicos eu já ouvi falando isso, né? Médicos da nutrição integrativa, uma nutrição que vê o ser humano como um todo, né? Eles falam, sorte da criança que é intolerante, porque aí a mãe para de dar essa proteína fortíssima para a criança. E aí a criança para de ter muitos problemas e os principais deles são respiratórios. Vocês conseguiram? Ficou clara essa questão do leite? E aí, conseguiram entender? E aí eu falei que tinha ligação ali com o glúten, né? Por quê? Porque tanto a lactose, a caseína, quanto o glúten, eles fazem esse processo de leak gut, que é esse processo de permeabilidade intestinal. Eles conseguem permear o seu intestino, passar para a sua corrente sanguínea, abrem o seu intestino literalmente, e várias coisas que não eram para passar para a corrente sanguínea acabam passando. Por isso que eu já trouxe um atrás do outro. Os dois causam isso, tá? Então, quando a gente olha para um pão ou para um leite só pela visão de quantas calorias tem, a gente está sendo muito vago nesse olhar. Muito vago nesse olhar. Ah, pode incluir não sei quanto de leite no seu dia a dia, porque tá dentro das suas calorias e não sei o que. Nunca mais acredite nisso na sua vida, tá? E mais uma vez, a primeira frase que eu falei e eu vou repetir até o final: não precisa acreditar em mim. Seu filho tem desconforto? Gente, incontáveis vezes, incontáveis pacientes, até mulheres assim que não eram pacientes minhas, e eu via toda semana postando aqui no pronto atendimento, mais uma vez com meu filho tá passando mal. Eu mandava mensagem. Esses dias foi para minha psicóloga lá de 2020, né? Eu vi ela postando toda semana: ai, meu filho tá no hospital, ai, meu filho tá com bronquite, meu filho tá com pneumonia. Eu mandei mensagem pra ela, falei: ai, meu Deus, não quero ser inconveniente, mas eu gosto tanto dela, ela me ajudou tanto naquela época, né, que eu tinha crise de ansiedade, que eu tinha crise de pânico e tudo mais. Falei: ai, eu vou falar pra ela, né? Falei: Nath, você já tentou tirar o leite dele, né? Faz o teste. Aí ela assim: nossa, Isa, já me falaram sobre isso, mas eu não acreditei muito. Aí eu expliquei pra ela sobre a caseína, como a caseína da vaca é muito mais forte do que a caseína do leite materno, né, do leite da mulher humana. E ela fez o teste. Nunca mais eu vi ela postando. Depois eu vou perguntar pra ela, pra ver. Mas assim, muitas pacientes minhas: Isa, bem que você falou, meu filho não ficou mais doente, minha filha não ficou mais doente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tomei leite dos 30 dias de vida até os 18 anos e não conseguia tomar no copo. Já era o começo de intolerância.
Desde os 18 eu sou intolerante. Hoje eu nunca tomo leite, passo mal até com cheiro. Olha só, leite me deixa com muito mal-estar, a ponto da minha pressão baixar. Gente do céu, olha só, Maria, tá vendo? E meninas, lembrei que eu ia falar. Que bom que eu não esqueci. Pra vocês verem, porque a Isa tá falando isso, terrorismo nutricional, eu não sei o que tem. Vai no supermercado, agora, como as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Como tem pessoas como eu, como tem pessoas como vários outros nutricionistas, médicos, que têm coragem de vir para as pessoas e falar a verdade, né? Sem medo de falar, isso é terrorismo. Eu não tenho medo que vocês falem isso, porque eu sei que eu tô falando com verdade e eu tô sendo clara, não precisa acreditar em mim, faça o teste em você, nos seus filhos, que você vai ver os benefícios. Mas enfim, a indústria sacou já que a gente tá mais consciente, que a gente tá mais esperto. O que eles fizeram? Lançaram o leite A2. Não vou procurar aqui no meu celular, porque, né, vou ter um monte de foto aqui até eu achar. Mas agora existe leite de caseína A2. Lembra que eu falei que a caseína A2 é a mais parecida com o leite materno que a gente produz quando tá gestante? Então, agora eles lançaram caseína A2, tá? Eu ia perguntar sobre esse leite A2, a Rê falou. Rê, eu sempre indico, no caso, né, tem uma paciente minha que é uma dessas mulheres que o bebê dela vivia no pronto-socorro. Ela falou, Isa, ele é muito pequenininho, não tem como eu tirar totalmente o leite dele, ele vai sentir falta. Aí eu falei, tenta dar o leite A2 para ele e ver como que ele vai ficar, se vai melhorar e tudo mais. Ela deu o A2 e melhorou esses desconfortos dele. Ele parou de ter ali as bronquites, pneumonia e tudo mais, nesses problemas respiratórios. Mas é aquela coisa, gente, mesmo sendo a caseína, né, mais levinha e tudo mais, a gente não tem que ter como um alimento diário na nossa vida, porque o momento da gente tomar leite é quando nós fomos amamentados, né, pela nossa mãe ou ali bebezinho, mesmo quem não foi amamentado e tomou fórmula. Mas esse era o momento de beber água, de beber leite. Agora é o momento de beber água, de hidratar o nosso corpo. Mas para criança, até aqui em casa, quando eu quero fazer receita, Rê, você que perguntou do A2, eu tô comprando o A2, tá? Ele é mais leve. Na própria caixinha, gente, tá escrito assim, ó, leite de caseína A2 causa menos desconfortos abdominais. Olha a indústria do leite, né? Já assim, se adiantando a demanda. Eles sabem que as pessoas estão mais conscientes, eles sabem que as pessoas estão consumindo mais aqueles leites vegetais, que são mais saudáveis, né? Leite de amêndoas e tudo mais. Eles já foram lá e se adiantaram. Estão produzindo agora caseína A2, tá? Então pode comprar para quem assim... minha filha não fica sem, meu filho não fica sem... Mas não mantenha esse costume do leite, né? Vá tirando aos poucos. Só não vê quem não quer hoje em dia. Exatamente. Que bom, né? E esses dois eram os principais aqui, que são os que causam mais dúvida, né? Que é o pão e o leite, a lactose, o glúten, a lactose. Espero que eu tenha conseguido passar para você de maneira leve, que você tenha conseguido entender que não é uma restrição, é uma escolha. Você escolhe. Você tá sentindo desconforto? Você tá com a barriga ali estufada? Chega no fim do dia, tá com aquele sentimento de que vai explodir, mas você continua amando o seu pãozinho? Você continua amando o seu leitinho? Não tem problema, é uma escolha sua, tá? Mas se você quer mudar essa consequência que você tá colhendo, aí vale a pena você tentar fazer repito, mais uma vez, tá ficando até chata de tão repetitiva, mas é porque eu quero realmente que você faça porque quer e não porque eu tô falando pra fazer, tá? Mas não precisa acreditar em mim, faça o teste em si mesma, tá bom? A Vivi falou, ó, a Naju está com 7 anos, quando ela tinha uns 4 anos, precisou fazer um tratamento para rinite, sinusite. Desde então tirei o leite dela, mas quando ela pede, dou em pó.
Não sei se pode, mas acho que é menos pior. Vivi, se ela sentir menos desconforto, ótimo, com leite em pó. Mas é a mesma coisa do leite comum, né? Ele só é em pó. Aí você mistura a água e ele fica igual ao leitinho comum mesmo. Mas da forma que você dá, às vezes quando ela pede um pouquinho, não tem problema. Mas assim, gente, tem criança que toma leite o tempo inteiro. E a criancinha vive com desconforto, vive com catarro no nariz ali, e isso é um alerta, até para vocês fazerem para outras mães. Conta aí, amor, como foi quando eu cortei o leite, depois quando eu cortei o pão. Conta aqui pra gente com as suas palavras, não tem melhor pessoa para contar do que você mesmo. Mas o Raul, gente, tinha um barrigão assim, ó, um barrigão. E ele, eu até comentei com vocês, né, nessa mesma live, ele foi no nutrólogo e o nutrólogo passou uma dieta para ele, que tinha pão no café da manhã e tinha pão à tarde. Pão de manhã, pão de tarde, só faltou passar pão no almoço e pão na janta, né? E o menino não perdia aquele barrigão de jeito nenhum. Foi só a gente... O bucho sumiu, o resumo, né? É isso. Foi só a gente tirar que o bucho sumiu. Só que não era aquela barriga, meninas, de gordura. Sabe gordura que você pega assim, você sente a gordura... Não, era barriga dura, estufada. Sem gordura, você pegava a gordurinha, tava assim, ó, mas um barrigão estufado. O bucho sumiu. Após essa aula, pensando muito em tirar o leite do meu filho. Maria, no seu tempo, passa pro A2. O A2 não é tão mais caro do que o normal, tá? Ele, assim, tem o mesmo preço, praticamente. Passa pro A2, vai aos poucos. Qual que é a idade do seu filho? Aí eu dou umas dicas aqui pra você. Tinha muita dor de cabeça, enjoo, tontura, rinite, descobri a intolerância, cortei, acabou tudo. Olha só. É isso que eu falei agora pra vocês, agora há pouco. Sorte de quem descobre intolerância. Porque aí quem descobre intolerância fala assim, eu vou cortar porque eu sou intolerante. Só que a maioria das pessoas que tem somente a sensibilidade, não sai no exame que é intolerante, continua ali, ó, em doses homeopáticas de veneno, tá? Minhas lindas, os dois agora são mais rapidinhos, que é o suco e a tapioca. Eles engordam, né? E aí eu quero perguntar pra você, do suco primeiramente, Deus fez a fruta ou Deus fez o suco? Qual dos dois que ele fez, né, pra nós? A fruta ou o suco? A Maria falou 9 anos, mas ele toma só uma vez ao dia o famoso Nescau. Sim, já é um mocinho, né? E logo ele não vai mais sentir falta, não. Você vai aos pouquinhos tirando ali. Ó, uma dica que eu sempre dou. Troca o Nescau pelo chocolate. Tem aquele do Padre, tem uma marca que se chama Apit também, que é uma marca muito boa. 50%. É uma delícia. E é docinho, tá? Troca, porque você já vai ali, ó, aos poucos. E não é somente, Maria, por fazer a troca, é pelo paladar. O Nescau é muito doce, tem muito açúcar, então vai anestesiando o paladar dele pro açúcar. Então, esse chocolate 50%, ele é um pouquinho mais amargo, aí a criança vai sentindo o gosto natural das coisas, tá? Leite Nescau. O Raul também tomava todo dia, à noite, antes de dormir. Jurava ele de pé junto que se ele não tomasse esse leitinho com Nescau, ele não fazia cocô, ele não ia no banheiro. Porque é pra eu ir no banheiro, porque é pra fazer cocô, não sei o que tem. 30 anos nas costas, tomando leite pra ir no banheiro, mas não tem nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver. Eu já tive muita paciente que falava que tomava leite, porque se não tomasse, não ia no banheiro direito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus fez a fruta, não fez o suco. Por que ele fez a fruta? Porque ali na fruta, junto com o açúcar, para quem não sabe, a fruta tem a frutose. A frutose é o açúcar da fruta, porque a fruta ela é docinha, porque ela também tem açúcar, né? Só que Deus é tão maravilhoso que ali naquela fruta, vamos supor aqui numa maçã, ele pôs o suco dela,
da maçã. Não, eu vou colocar uma fruta que dá mais pra gente imaginar o suco. Suco de laranja, por exemplo. O suco de laranja, a laranja tem o suco, só que também tem as fibras ali no bagaço dela. Então a gente chupa uma laranja, a gente come uma laranja, a gente toma o suco dela junto com as fibras. E para que servem as fibras? As fibras servem para esse açúcar da laranja não dar um pico de açúcar no nosso corpo, né? Não ir assim, ó. A gente já falou aqui sobre pico de glicose, pico de insulina, e fez a fruta com o seu delicioso suquinho e com as suas fibras maravilhosas também, que seguram o impacto do açúcar no sangue. E aí você come a fruta inteira, integralmente, e ela não dá aquele pico, né, de açúcar no teu sangue. Porque, resumindo rapidinho, pico de açúcar causa acúmulo de gordura. Pico de açúcar dá hipoglicemia, que você tem mais fome, que você dá aquela tremedeira, dá aquele mal-estar, aquele cansaço. Então a gente não tem que fugir do pico de açúcar, gente. Por isso que eu sempre indico, né, minhas alunas, minhas pacientes, comam sempre com proteína junto. Todo o carboidrato que vocês forem consumir, com proteína junto, para evitar esses picos de açúcar. Então, o suco, quando comparado, por exemplo, a um refrigerante zero açúcar ou até um refrigerante com açúcar, ele é muito melhor em questão de nutrientes, ele é muito mais saudável, porque ele tem vitaminas, né, minerais, enquanto o refrigerante não tem nada. Só que, de qualquer forma, a gente tem que consumir a fruta em si e não o suco. E tem sempre até um exemplo que eu dou, que assim, aquelas caixinhas de suquinho, ó, desse tamanho assim, até menorzinha, de 200 ml de suco de uva, 200 ml. Se você é mamãe, você tem um filho, tem uma filha, quantos segundos que uma criança até nós adultos, demora para tomar uma caixinha desse tamanho assim de suco de uva? 10 segundos? 30 segundos? No máximo. É muito rápido, porque é muito gostoso. Só que dentro de uma caixinha assim pequenininha, tem 70 uvas. É o suco de 70 uvas, né? Eu não conseguiria comer 70 uvas em 30 segundos. Nem em uma hora. 70 uvas. Você conseguiria comer 70 uvas? Você conseguiria? Eu não conseguiria. É muita coisa, né? Porque tem o bagaço ali da uva, porque você tem que mastigar e tudo mais. Mas num suquinho assim, você imagina que você tá consumindo numa caixinha de suco assim, 70 uvas? É muita coisa, é muito açúcar, mesmo sendo o açúcar da fruta, tá? Então, evite. Os melhores sucos, para quem gosta, né? Para quem quer ter ali no dia a dia, que eu indico, que são frutas que têm menos frutose, menos açúcar, é água com limão espremido, até quem gosta de adoçar, Raul adoça aqui em casa, pode colocar um pouquinho de estévia, maracujá também, né, pegar o maracujá, bater com água ali, morango também, para realmente quem fala assim, não, Isa, eu gosto de ter um suquinho, um gostinho doce e tudo mais, façam esses suquinhos assim, tá, mas fujam um pouco assim de suco concentrado de laranja, principalmente daqueles de caixinha, que já não tem nem mais suco. Se você for ver na caixa deles, tá escrito assim, ó, 3% de suco, 5% de suco. O restante ali é tudo industrializado, né? Não tem nada de natural. Ó, te deram só 1 hora, foi isso mesmo, é. Naju não gosta, graças a Deus, não tem como. Não gosta do suco, a Naju? Que bom, que ótimo. Eu não vou nem entrar aqui no quão mal que a frutose em excesso faz pro nosso fígado, o quanto ela sobrecarrega, porque senão daqui a pouco o Instagram me barra de novo. Mas, gente, só porque eu entrei nesse assunto do fígado, vou contar uma outra experiência aqui pra vocês, né? Muitas crianças estavam chegando no hospital, não vou lembrar agora o nome do hospital, desse estudo, com gordura no fígado, esteatose hepática. E até então, esteatose hepática, cirrose, que são doenças do fígado, eram típicas de pessoas que bebiam álcool.
né? Cirrose principalmente. Cirrose porque enchia a cara, né? Cirrose porque bebia muita cerveja. E aí começaram a chegar crianças. E começaram a chegar pessoas que falavam que não bebiam. E os médicos falavam assim, você tá mentindo. Como que o seu fígado tá desse jeito? Você tá com cirrose, você tá com esteatose hepática se você não bebe? Você tem que falar a verdade. Porque se você não falar a verdade, eu não vou conseguir te ajudar. E as pessoas, não, doutor, eu não bebo cerveja, nunca coloquei uma gota de álcool na boca. E até então, os médicos levavam aquilo como mentira, né? Tá mentindo. Claro que bebe, não tem como ter cirrose, ter esteatose hepática sem beber. Só que aí começaram a chegar as crianças. E criança realmente não bebe, né? Pelo menos não deveria beber. E aí eles foram estudar a fundo, e era alto consumo de frutose, alto consumo de suco, porque o suco, a frutose, ele é totalmente metabolizado pelo nosso fígado, sobrecarrega o nosso fígado, e isso estava causando gordura no fígado em crianças. Hoje em dia, é epidemia de criança com gordura no fígado, não só adulto. E por último, a tapioca. Todo mundo fala ali, né? Porque a tapioca é mais calórica, consumo pão, porque a tapioca é mais calórica e tudo mais. Só que a tapioca, ela é uma farinha que não contém glúten. Então, hoje, aqui em casa mesmo, quando eu vou fazer uma torta, né? Tem até uma receita que eu gosto muito, que é uma torta de frango, que vai massa de tapioca, que eu falo que, assim, é impossível ser minha paciente, nunca ter feito essa torta, porque é uma torta muito fácil, você põe tudo na forma, põe no forno, o queijinho por cima e tá pronta. Além de ser uma torta muito gostosa, é uma torta que eu coloco massa de tapioca, então não vai glúten. E a tapioca, sim, ela é calórica. E a tapioca, sim, ela aumenta os níveis de glicose no sangue. Porém, se você consumir com cautela, se você consumir ali sempre com uma proteína, eu vou fazer uma tapioquinha, pôs um ovinho no meio, pôs um queijinho ali, um negócio bem gostoso, não tem problema não. Então você vai ver ali na internet muitas pessoas falando, a tapioca é calórica, a tapioca é ruim, o pão é menos calórico que a tapioca. Só que a tapioca ela não tem esse peso do glúten a nível intestinal. Então, eu hoje prefiro tapioca a farinha de trigo, tá, minhas lindas? Lembrando que aqui eu não tô falando somente das calorias, eu tô falando do impacto no seu corpo por dentro, que a caloria é o de menos. Pare de ver quantidade de calorias, comece a ver ingredientes, comece a ver ali o que tem além das calorias, né? Ingredientes e tudo ali que tá dentro da tabela ali nos alimentos que você consome. Uma coisa que eu não falei sobre o glúten, você vai ver que toda farinha de trigo que você comprar, todo alimento que você comprar que tem farinha de trigo, vai estar escrito assim, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Aí a gente pensa assim, né? Nossa, agora que eu vou ficar forte, é ferro, ácido fólico, ai que maravilha, que beleza, né? Mas não, porque o que acontece? Eles empobrecem tanto a farinha de trigo nesse processo de industrialização que por exemplo, a Anvisa, esses órgãos que fiscalizam essa questão de alimentação, esqueci o nome que é nos Estados Unidos. Você sabe, Esther, como que é o nome dos Estados Unidos? Enfim, é muito conhecido, mas esses órgãos que fiscalizam essa questão alimentar, eles obrigaram as empresas que produzem farinha de trigo a colocar, a adicionar lá FDA. Exatamente, nos Estados Unidos é o FDA que fiscaliza essas coisas. Eles obrigaram a colocar, enriquecer, né, com ácido fólico e com ferro, de tão pobre que a farinha de trigo fica depois desse processo todo de industrialização. Só que esse ferro e esse ácido fólico, eles estão ali só para cumprir tabela, literalmente, porque o nosso corpo não absorve. Não absorve porque é totalmente químico, totalmente industrializado, entra aqui, sai, ó, né? Tanto que assim, 90% das mulheres que eu solicito exame de ferro, de ferritina, tá com ferro lá embaixo.
E são mulheres que vêm pra mim com alto consumo de farinha de trigo, alto consumo de pão, bolos, massas e tudo isso. Se essa massa, se esse pão tá tão enriquecido assim, se essa farinha de trigo tá tão enriquecida com ferro e ácido fólico, então elas deveriam estar com o ferro lá em cima, né? Com a ferritina maravilhosa. Vocês não concordam? Mas não, porque o nosso corpo não absorve, tá? Já a tapioca, ela não promete que vai ter ferro e ácido fólico, mas ela também não tem esses malefícios que o glúten traz para nossa vida. Tá bom, minhas lindas? Por último, uma coisa importante que eu anotei aqui para falar, ó. Se a sua barriga fica, que é um demonstrativo para você saber, porque muitas vezes você não é intolerante a glúten, não é intolerante à lactose, mas você é sensível, assim como eu sou. Eu sou sensível a glúten, principalmente, e a lactose. Se a sua barriga fica com mais de 6 centímetros de dilatação no fim do dia, por exemplo, você mediu ali, ó, bem aqui em cima do umbigo de manhã e deu 70 centímetros, 7,0. No fim do dia você mediu de novo, deu 76 centímetros, 7,6. É um forte indicativo de que você tem uma sensibilidade a glúten, lactose ou algum outro alimento. 6 centímetros de diferença do dia da manhã para a noite, isso não é normal, tá? Então, uma forma de você saber se vale a pena você fazer uma dieta de exclusão para colher os benefícios de tirar esses alimentos da sua vida, para ver se você vai ter mais clareza mental, se você vai conseguir ficar com menos episódios de dermatites, de otites, de sinusites e todos esses ites aí da vida. Começa medindo a sua barriga. Se você percebeu ali, ó, não, no fim do dia até deu mais do que 6 centímetros. Então, muito provavelmente você tem uma sensibilidade a glúten e a lactose. E por último, eu falei que eu ia falar, eu proíbo, né? Quando você inicia um acompanhamento comigo, eu proíbo? Quem sou eu? Quem sou eu para proibir alguma coisa? Eu mostro, assim como eu tô fazendo aqui com você, as consequências de tudo. Mas se eu proibir, aí que vocês vão querer. Entendeu? Então eu não proíbo nada disso. Mas eu falo as consequências. Eu falo como eu consumo, para eu não viver num mundo totalmente alienada, que não come pão, que não come leite, que não come bolo, que não come o quê. Não, eu consumo também, mas eu consumo em exceções. Nem é toda semana que eu consumo, que a gente compra pão aqui em casa. Né? Então eu não proíbo nada, só que eu mostro as consequências. Essa live aqui, todas as minhas pacientes que não estiveram aqui participando hoje, eu vou enviar para elas e eu vou falar, assista, porque é para você entender, tá bom? Porque é muito importante que a gente entenda e não só que a gente fale assim, isso é proibido, isso não é proibido, isso pode, isso não pode. Não, o importante é que você entenda e principalmente que você sinta os benefícios de tirar aqueles alimentos do teu corpo, entendeu? Então eu não proíbo de jeito nenhum, de forma alguma, passo até receita ali, se quiser, queria um patezinho para eu comer com pão, passo também, você quer? Então pronto, mas entenda, talvez você não está conseguindo reduzir esse estufamento abdominal por uma sensibilidade ao glúten, será que não vale a pena? Quantas pacientes com hipotireoidismo de Hashimoto que eu tive que com toda essa calma, vamos fazer um teste para ver se você vai melhorar? Pergunta se hoje alguma delas quer voltar a consumir lactose e glúten depois das melhoras que tiveram. Nenhuma, elas tiram, porque elas perceberam, principalmente quem tem hipotireoidite de Hashimoto, que eu falei que realmente não pode consumir leite e glúten, os efeitos que elas têm de tirar isso da vida, não é reduzir, é de tirar, são maravilhosos. Em todas as partes do corpo, mentalmente, fisicamente. Já diz o ditado, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Exatamente, né? Por isso eu amei e amo o seu método. Ai, que bom, fico feliz, vocês são maravilhosos. Só orgulho aqui, ó. Só orgulho, todas meu orgulho.
Minhas lindas, então é isso. Hoje eu me demorei porque assim, esses assuntos, né, de pão, de leite, ai meu Deus, a gente quebra a cabeça. Quebra a cabeça para explicar para essa mulherada que nada é proibido, mas nem tudo me convém. Assim como a Rê falou. Faça o teste. Vou finalizar. Comecei a live falando isso e vou finalizar repetindo. Faça o teste em você mesma. Não acredite nem em mim, nem em nenhum outro profissional que você vê aí falando. Porque algum deles vive dentro do seu corpo? Vive na sua vida? Não. É só você que vive dentro do seu corpo. Então faça o teste em você mesma. Você vai colher resultados maravilhosos. Tá bom? Um beijo pra vocês. Boa noite, Sil, maravilhosa. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Finalizar aqui minha aguinha, ó. Já são 9 horas. Falta mais esse copinho aqui pra eu bater minha meta de água. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença hoje. Semana que vem estamos aqui novamente. Como eu sempre falo, pra ficar gravado aqui no fim da live, se você assistir pelo YouTube, aqui embaixo na descrição, você pode solicitar seu diagnóstico da cintura fina. E se você assistir pelo Instagram, tá lá na minha bio, tá bom? Me chama ali no direct ou solicita o seu diagnóstico da cintura fina lá na minha bio, que o link vai estar lá. Um beijo, minhas lindas, fiquem com Deus, se cuidem. Que bom, Sil, fico feliz. Se cuidem até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.